A graça e a paz do Senhor para a amada igreja. Estamos aqui para dar continuidade à nossa EBD digital. Hoje nós vamos dar início à nova revista do trimestre, que se chama O Espírito Santo de Deus. Amém? E antes de a gente dar continuidade, eu gostaria de fazer uma oração agora. Onde você estiver, o Espírito Santo de Deus que está aqui conosco está com você também. Amém? Senhor Deus e Pai, obrigada pelo dia de hoje. Espírito Santo de Deus, que o Senhor possa estar nos guiando, nos orientando e falando aos nossos corações, Senhor, em todos os lugares, porque o Senhor habita no meio da tua igreja, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Como eu estava falando, nós estamos com a nova revista que se chama O Espírito Santo. E hoje nós vamos dar a primeira lição da revista, que se chama Ele é o Espírito Santo. Como diz já o tema da revista, está dizendo, Ele é o Espírito Santo, ou seja, Ele é uma pessoa, Ele é o Santo Espírito de Deus. E aí eu queria deixar claro que alguns estudiosos, eles dizem assim, que o Espírito Santo é uma força, mas como cristãos pentecostais, a gente crê que ele não é uma força, ele não é uma influência e nem é um dos nomes de Deus. Ele é o próprio Deus. E aí eu quero mostrar a vocês alguns símbolos do Espírito Santo. Nós temos aqui alguns símbolos, que são o óleo ou o azeite, que simboliza a unção. Quando as pessoas consagravam e separavam os materiais para o tabernáculo, tudo aquilo que ia ser usado para o Senhor, ele era consagrado com o azeite. Nós temos também a água, que simboliza também Cristo, que é a palavra, mas também simboliza o Espírito Santo de Deus, porque a Bíblia fala que rios de águas vivas fluiriam do nosso interior. E a gente tem também aí o fogo. E o fogo representa o quê? O Espírito como um fogo consumidor que transforma, que restaura e que faz algo novo, tirando as impurezas e colocando a presença do Senhor. A gente tem também o mais conhecido, que é a pomba, que simboliza pureza, paz, tranquilidade, inocência, e é um dos atributos, né, do Espírito Santo, uma das qualidades, né, que ele transmite através do fruto do Espírito. Temos também, para mim, que é o mais conhecido, que mais demonstra a presença do Espírito, que é o vento. Por que o vento? Porque a palavra diz que o vento sopra como quer e ele vem. E ele age da forma que ele quer, mas o vento a gente não consegue ver, mas a gente sente. E é assim que Deus faz. Você não consegue ver, por quê? Porque ele é Espírito. Mas você o sente, sente a sua presença. E ele age como ele quer. Você pode não saber de onde o vento vem, mas o Senhor está trabalhando. E temos mais um símbolo aí, que é o selo. A Bíblia diz que nós somos selados com o Espírito Santo de Deus. Ou seja, nós somos marcados, quando a gente aceita o Senhor, com o selo do Espírito Santo de Deus. Quero falar também para vocês, antes do versículo, eu tenho aqui um livro que a gente está usando, que se chama Dicionário do Espírito Santo, que é um livro que a Central Gospel adotou para ajudar no estudo dessa revista. E aí, nesse livro, ele fala também alguns nomes do Espírito Santo, tanto nomes usados no Velho Testamento como no Novo Testamento. E eu vou ler alguns para você. Diz assim, Espírito, bom Espírito, Espírito, Consolador, Espírito de adoção, Espírito da graça, Espírito de amor, Espírito de conhecimento, de conselho, Espírito de inteligência, Espírito Santo, Espírito de seu Filho e Espírito de vida. Existem muitos outros, né? Mas eu só quis trazer alguns para a gente ter noção, que a gente não chama ele apenas de Espírito Santo, mas todos esses nomes que eu citei estão dentro da Bíblia, da palavra do Senhor. E aí vamos agora para o nosso texto bíblico básico, que se encontra no Salmo 139, de 1 a 14. Ele diz assim, Senhor, tu me sondas e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que, ó Senhor, tudo conheces. Tu me cercas em volta e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não a posso atingir.
Para onde me irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu estás, aí estás. Se fizer no céu a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Se disser de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me escondem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Pois possuíste o meu interior, entreteceste-me no ventre da minha mãe. Eu te louvarei, porque de modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Amém? E esse texto bíblico do Salmo 139, eu queria chamar a atenção para o versículo 7 e o versículo 10. Porque o versículo 7, ele fala justamente, o versículo 7 e o versículo 10, eles falam justamente sobre os atributos divinos, que são a onipotência. Ele é onipotente, ele é onipresente, ele é onisciente. Ou seja, ele sabe de todas as coisas, ele tem todo o poder e ele tem todo o conhecimento. Então, no versículo 7, ele diz assim: para onde irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Aí ele está falando sobre a onipresença de Deus. Por quê? Porque ele está em todos os lugares, o Espírito. E no versículo 10 ele diz assim: até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Está falando de quê? Do poder de Deus e da sua sabedoria. Ou seja, a mão do Senhor, ela vai me guiar e a sua destra vai me sustentar, né? E aí eu gostaria de falar também para vocês sobre, começar com a palavra introdutória da nossa revista, que ele fala sobre a pneumatologia ou a paracletologia, que é um ramo da teologia que estuda a doutrina do Espírito Santo. A pneumatologia, ou seja, pneumo, é uma parte da palavra, significa vento ou ar. E logia é o estudo, então estudo do vento, né? Que é justamente o Espírito Santo. Ou a paracletologia, que quer dizer paracleto, né? Que chama de consolador, que é um dos nomes mais conhecidos do Espírito Santo. Né? Jesus, quando ele ascende aos céus, ele diz: e enviarei outro consolador para estar convosco. E é a logia, estudo sobre o consolador, ou em algumas referências até chamam de advogado. Então isso é um ramo da teologia que estuda a doutrina do Espírito. Ele coloca até esse versículo de João 3,8. O vento sopra onde quer. Assim como você ouve o vento, mas não é capaz de dizer de onde ele vem, nem para onde vai, também é incapaz de explicar como as pessoas nascem do Espírito. Por quê? Porque o vento, a gente não sabe de onde ele vem, a gente não sabe para onde ele vai, assim é o Senhor. A gente não sabe como ele está trabalhando, a gente não sabe quando ele vai agir, mas a gente sabe que ele faz. A gente sabe que a gente não consegue ver, porque Deus, ele é Espírito, e a gente não consegue ver o vento, como eu falei no início da aula, mas você sente o seu poder, você sente a mudança, você sente transformação, né? Então é uma coisa que é, como dizer assim, inexplicável, né? Por quê? Porque Deus a gente não explica, a gente tenta estudar e aprender um pouco, mas é o Espírito Santo quem nos revela todas as coisas. Então a gente vai falar agora sobre o Espírito Santo, porque ele é real. Por quê? Porque ele é Deus. E aí a gente vê que ele é integrante da Trindade e ele é uma pessoa. Ele faz parte da Trindade. O que é a Trindade? São 3 em 1. Então a gente tem Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. 3. Mas eles estão no mesmo nível. Por quê? Porque eles são uma pessoa apenas. Mas cada um é uma pessoa com a sua personalidade e o seu modo de agir. E aí fala também que ele é uma pessoa, nesse versículo de 1 Coríntios 12:11. Tudo isso é distribuído pelo mesmo e único, ou seja, um só Espírito, que concede o que deseja a cada um, ou seja, ele é uma pessoa. A Bíblia diz que a gente deve buscar os melhores dons, mas quem concede o dom é o Espírito. Mediante o quê? Como a gente leu aí, ele concede a quem ele deseja ou a quem ele quer. Então é o Espírito Santo quem nos capacita e nos enche de sabedoria e autoridade para agir conforme a sua vontade.
O próximo fala assim, o próximo slide, como o Espírito trabalha. A gente vai ver que nesses versículos, a gente vai ver mais versículos que falam, que confirmam que ele é uma pessoa e também de que forma ele trabalha. Eu vou ler rapidamente, que eu separei os versículos aqui na Bíblia. A gente vai começar com 1 Coríntios 12, 11, que diz assim: tudo isso é distribuído pelo mesmo Espírito, que concede o que deseja a cada um. Ou seja, ele deseja e faz e dá a quem ele quer. Aqui confirma a pessoa do Espírito Santo. Versículo 2, ele inspira. Porque a profecia, 2 de Pedro 1, 21, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Ou seja, toda a profecia, toda a Bíblia Sagrada, ela foi inspirada. E homens santos, ou seja, Deus inspirou homens santos separados e consagrados para ser cheio do Espírito Santo. Ou seja, ele inspira, é ele quem dá vida. Aí depois a gente tem capacita e chama para a obra, Atos 3, 2. E diz assim: e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Então a gente vê que o Espírito, ele também chama para a obra. E é quando ele chama, ele capacita, né? Então ele chama para a obra, né? É o Espírito, não sou eu que quero, ele quem nos chama. E aí também fala que ele revela verdades divinas. 1 Coríntios 2,10. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Ou seja, é o Espírito Santo quem revela tudo o que está na palavra. É ele quem inspira, é ele quem nos revela a vontade de Deus, porque ele é Deus. E aí ele fala mais uma coisa, ele fala com a igreja. Está lá em Apocalipse 2,7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Ou seja, ele fala, né? A Bíblia diz, ouça o que o Espírito diz à igreja. Depois a Bíblia fala também que ele testifica de Cristo, né? Está aí em João 15, 26. Mas quando vier o Consolador, mais um nome do Espírito Santo, né? Que eu, da parte do Pai, vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade. Jesus está falando mais um nome do Espírito. Aquele Espírito da verdade que procede do Pai, testificará de mim, ou seja, ele vai confirmar tudo aquilo que Jesus fez, tudo aquilo que Jesus falou, tudo aquilo que Jesus ministrou. O Espírito, ele vai testificar, como? Através da palavra, dando vida e entendimento. Aí a gente vai falar também que ele intercede, Romanos 8, 26. E da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, ou seja, ele intercede por mim e por você. Naqueles momentos que a gente não sabe como orar, a gente não sabe o que dizer, ele intercede. Eu até pesquisei o significado no dicionário de intercede por nós com gemidos inexprimíveis. A gente sabe que é algo que não pode ser expresso, né? Que a gente não tem como exprimir. Mas eu achei uma versão que diz uma coisa mais bem, como é que a gente pode falar? Que representa o amor do Espírito por nós. Ele diz assim, que a intensidade é tão grande que ultrapassa qualquer possibilidade de expressão. Ou seja, quando ele fala na palavra que ele intercede com gemidos inexprimíveis, ele está falando que é uma coisa que ultrapassa qualquer possibilidade de compreensão, porque ele sabe que naquele momento que eu e você, nós não podemos chegar diante do Pai, não temos palavras, ele intercede da melhor forma que o Senhor possa entender. Quando a gente chora, quando a gente não tem palavras, ele faz algo sobrenatural, que se conecta com Deus e ele entende tudo aquilo que a gente queria expressar e não conseguiu. E aí a Bíblia fala também que ele guia, João 16, 13. Mas quando vier aquele Espírito da verdade,
quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Então ele fala que o Espírito ele vai nos guiar e ele vai falar tudo aquilo que ele ouviu, que ele aprendeu. Aonde? Com o Pai. Então ele vai transmitir tudo e ele não fala dele, ele fala aquilo que Deus tem revelado, aquilo que ele quer, que Deus quer que a gente saiba, aquilo que Deus tem direcionado, aquilo que Deus tem falado através de seus profetas, do pastor, dos irmãos, ele vai direcionar isso. E aí, para concluir, ele diz assim, que o Espírito, ele ensina. Aí está em João 14, 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Mais uma vez ele fala, o Consolador, o Espírito Santo. Então, nós somos ensinados pelo Espírito Santo, nós somos guiados pelo Espírito Santo. É Ele quem nos lembra o que a gente deve falar, é Ele quem nos traz à memória aquilo que nos dá esperança. Não adianta a gente ler aí você diz assim, como Ele vai nos orientar? Como? Através da sua palavra. Jesus é a palavra e o Espírito Santo, Ele vivifica a sua palavra. Ele faz com que Ele abre o nosso entendimento para que a gente venha entender aquilo que Deus quer falar. E aí eu quero falar agora sobre o Deus que preenche, aproxima e conduz. Né? Todos os dias Deus nos dá oportunidades da gente recomeçar, da gente se encher daquilo que agrada ao Senhor, da gente mudar de vida, da gente aceitar a Cristo como Senhor e Salvador, da gente ter uma mudança. E aí ele diz que é o Espírito quem nos preenche. Em Efésios 5,18 diz assim, e não vos embriaguei com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Efésios 5,18. Por que ele usa esse termo, não vos embriagueis com vinho? Porque quando a gente se embriaga e se enche de vinho, a gente perde, né, a nossa vontade. Aquilo que a gente não gosta de fazer, a gente faz. A gente começa a ser guiado por aquilo que está dentro de nós. No caso, o álcool. Você deixa e sai do seu normal e você começa a ser mudado e guiado por aquilo. Então, ou seja, você não consegue mais dirigir da mesma forma, você não fala mais da mesma forma. Então, Deus ele não quer isso, Ele quer que a gente se encha do Espírito. Porque o Espírito traz vida, ele traz palavras de bênção, palavras de sabedoria. Mas para que a gente tenha palavras de bênção, né? Porque a Bíblia diz que há poder na palavra, a gente precisa se encher do Espírito. E quem nos enche é o Espírito Santo através da sua palavra, através da oração, através do jejum. A gente faz uma parte, mas a parte principal é do Espírito Santo, né? E ele fala também que ele aproxima na revista, pois por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai. Por um só Espírito, portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Ou seja, ele está dizendo que nós nos aproximamos de Deus através do Espírito Santo. É Ele quem faz essa ponte. Na realidade, Cristo é a porta, mas é através do Espírito que nos dá esse entendimento, essa iluminação, e a gente entende que a gente precisa passar pela porta que é Cristo para chegar a Deus Pai. A Bíblia diz que os nossos pecados, eles fazem separação entre nós e o nosso Deus, né? Então a gente precisa estar cheio do Espírito para que a gente tenha comunhão com Deus. Por isso muitas vezes tem aquele outro versículo que diz assim, que quando o marido e a esposa estão brigados, que a gente tem que orar, a gente diz, né? Por quê? Porque senão nossas orações são impedidas, porque não há comunhão entre a luz e as trevas. Então a gente precisa estar cheio de Deus para que a gente possa se aproximar dele, a gente tem que estar cheio do seu Santo Espírito. E aí ele fala que o Espírito ele nos conduz a Deus e também conduz a Deus em oração. Em João 16, 7, 8 ele diz, mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ou seja, havia necessidade de que Jesus subisse para que o Espírito Santo viesse.
porque eles são um só e eles fazem a vontade do Pai. E o Espírito Santo é quem nos conduz, é quem nos revela, como eu já falei. É Ele quem convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Não adianta eu acordar e dizer assim, hoje eu não vou pecar. Hoje eu não vou fazer isso. A gente só vai conseguir fazer qualquer coisa quando a gente estiver cheio do Espírito Santo. Porque é Ele quem nos ajuda nas nossas dificuldades e nas tribulações. E Ele fala também que Ele nos conduz a Deus em oração. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas. Porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Mas o mesmo Espírito, Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, que é o versículo que eu já tinha lido antes. Ou seja, quando a gente não sabe o que falar, quando a gente não sabe o que dizer, o Espírito Santo, Ele fala por nós. E aí, a gente vai falar um pouco agora sobre o Espírito Santo nas Escrituras. O Espírito Santo, ele está nas Escrituras desde Gênesis até Apocalipse. Né? A gente vê a ação do Espírito de formas diferentes em cada momento. No Velho Testamento, a gente vê o Espírito Santo vir sobre pessoas, profetas, juízes e reis, para que execute aquilo que Deus quer. E no Novo Testamento já é diferente, a gente vê o mover de Deus durante toda a igreja. Ele não vem mais e vai embora, ele agora fica para sempre. E aí no versículo de Gênesis diz assim: no princípio Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Tem versões que falam assim: e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E o que quer dizer pairava? Não é que o Espírito ficava andando, não. Diz que pairava significa o mesmo que uma galinha que choca os ovos. Ou seja, ele estava ali guardando a terra estava ainda informe, né? Ela ainda não tinha forma, mas o Espírito já estava ali guardando e tomando conta. Até que o Senhor comece a criação, né? E aí vamos para o Apocalipse, diz assim: o Espírito e a noiva dizem vem, e todo aquele que ouvir diga vem. Quem tiver sede, venha, e quem quiser beba de graça da água da vida. No livro de Apocalipse, a gente vê que no Velho Testamento o Espírito Santo ele já aparece no primeiro livro da Bíblia, que é no livro de Gênesis e no primeiro capítulo, no capítulo 1. Em Apocalipse a gente vê o Espírito novamente no último livro da Bíblia e no último capítulo, né? E ali ele está dizendo junto com a igreja, que é a noiva, vem. Por quê? Porque o Espírito está aqui conosco. Ele está conosco ao nosso lado, intercedendo e clamando. E aí ele diz: quem quiser venha e beba da água da vida, que é Cristo, a água da vida. Mas é através do seu Espírito Santo que a gente tem esse entendimento, que a gente consegue entender. Porque como a palavra de Deus diz que o ser humano ele não consegue entender, né? As coisas espirituais, elas se discernem espiritualmente, mas o Espírito de Deus, ele abre o nosso entendimento e a gente começa a entender a sua palavra, a revelação da palavra, a sua vontade e tudo aquilo que Deus tem para nossas vidas. E a gente vai ver alguns versículos no Antigo Testamento para a gente comprovar a forma como o Espírito trabalhava naquela época. E aí a gente vê em Gênesis 2:7. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida. E o homem se tornou um ser vivente. Ou seja, ele já estava antes da criação e no momento da criação. Né? No outro versículo a gente vê que Deus diz assim: façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Por quê? A semelhança de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E aí a gente vê depois em Êxodo: o Senhor disse a Moisés: veja, escolhi especificamente Bezalel, filho de Uri e neto de Ur, da tribo de Judá. Enchi-o do Espírito de Deus e lhe dei grande sabedoria, habilidade e perícia para trabalhos artísticos de todo tipo. Ou seja, Deus escolheu um homem, ele o capacitou e ele vai fazer agora outros tipos de trabalho para a obra do Senhor, né? Aqui está relacionado ao tabernáculo. Então Deus foi e escolheu Bezalel para que ele deu a ele habilidade e sabedoria para trabalhar para a criação do tabernáculo. Então ele vinha e ele capacitava, mas ele não permanecia na pessoa, né? Em Juízes 3:10 diz assim: o Espírito do Senhor veio sobre Otoniel e ele se tornou juiz de Israel.
Otoniel guerreou contra Cusã-Risataim, rei de Arã, e o derrotou, pois o Senhor o entregou em suas mãos. Então a gente vê mais uma vez que o Espírito do Senhor, ele veio sobre Otoniel e o tornou juiz, ou seja, Deus ele capacitou para que ele se tornasse juiz, né? O Espírito veio e deu sabedoria àquele homem. E como ele era um homem cheio de Deus, porque quanto mais próximo do Senhor, o Senhor ele abre portas, né? Ele guerreia as nossas guerras. E ele vai e ele faz a parte dele ainda mais. Otoniel fez a parte dele, se dispôs, o Senhor o capacitou e ainda a Bíblia diz que o Senhor entregou nas mãos dele, né? Então a gente vê o agir do Espírito de uma forma nas Escrituras do Velho Testamento e a gente vai ver agora no Novo Testamento. Aí eu coloquei o versículo de João, capítulo 1, versículo de 1 a 4, que diz assim: no princípio, aquele que é a palavra, Jesus, já existia. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Ele existia no princípio com Deus. Por meio dele, Deus criou todas as coisas. E sem ele nada foi criado. Aquele que é a palavra possuía a vida. E a sua vida trouxe luz a todos. E a gente está vendo aqui a ação de Jesus, que é a palavra, né? Mas a gente vê a ação do Espírito também. E por meio dele tudo se criou. Tem um estudo que diz assim, para a gente entender a Trindade e a gente ver como Deus trabalhou, é como se fosse uma obra de um arquiteto. Deus, ele é o arquiteto, Jesus é o mestre de obras e o Espírito Santo é o pedreiro. Então Deus dá ordem, Jesus é a palavra, ele põe para fazer, ele põe em ordem, né? A Bíblia diz que a palavra, falou a palavra e haja luz e houve luz, e o Espírito ele dá vida, ele movimenta. Então aqui a gente vê a ação dos três em conjunto, né? E aí a gente vê agora em Lucas 3:22, que é outro tremendo, que ele testifica mais uma vez sobre a Trindade, que ele diz assim: e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como uma pomba, e uma voz do céu disse: você é meu filho amado, que me dá grande alegria. Ou seja, aqui foi no batismo de Jesus. Então a gente tem ali no mesmo lugar, a gente tem Jesus sendo batizado, aí Deus ele vem, o Espírito Santo ele vem em forma de pomba, e quando o Espírito Santo desce, Deus fala, ele brada: esse é o meu filho amado em quem tem grande alegria. Então nesse momento a gente vê a Trindade perfeita, cada um fazendo alguma coisa. Jesus estava vivendo aqui, estava fazendo aquilo que ele se dispôs para fazer, né? Que foi se entregar por mim e por você. Aí a gente vê o Espírito agindo sobre ele e Deus confirmando, né? Então nós vemos agora em Atos 1:8: vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em toda parte. Em Jerusalém, em toda a Judeia, em Samaria e até os confins e até os lugares mais distantes da terra. Em algumas versões, até os confins da terra. Então, aqui Jesus estava dizendo aos seus discípulos, né, que eles precisavam que o Espírito Santo viesse sobre eles para que eles fossem suas testemunhas. Como é que você vai? O que é uma testemunha? Aquele que viu algum fato. É aquele que confirma. Você vai estar testificando que tudo aquilo que Jesus falou, que tudo aquilo que Jesus fez, você vai ser usado para confirmar. Então Jesus pede que eles esperem, porque o Espírito Santo tinha que vir sobre eles para capacitar os discípulos e a igreja, né? E aqui é o momento de Atos 1:8, que é o Novo Testamento, que é justamente, tem alguns estudiosos que chamam de Atos do Espírito, porque foi o maior mover do Espírito, a gente vê no Novo Testamento, muito mais do que no Velho, não deixando de dizer que ele não agiu, ele agiu. E foi imprescindível, porque toda vez que ele vinha sobre alguém, ele estava representando e fazendo algo que Deus tinha mandado. Mas no Novo, ele vem e se apodera da igreja. Então chama-se também de Atos dos Apóstolos. Por quê? Porque foram os atos que os apóstolos fizeram cheios do Espírito Santo. E é no Novo Testamento que Deus ele começa a mandar a doutrina para a igreja. É no momento do Novo Testamento, com a presença do Espírito, que a igreja é formada, que o corpo de Cristo passa a existir. Então, não haveria como uma igreja crescer, uma igreja existir sem a presença do Espírito Santo. E para concluir, está escrito aí na revista da gente: a presença do Espírito Santo é notável e sua ação fundamental,
tanto na criação do mundo, quanto na capacitação de homens e na revelação do futuro. O Espírito Santo, ele opera poderosamente para cumprir os desígnios de Deus. Ou seja, o Espírito Santo agiu no Velho, agiu no Novo e continua agindo até a volta de Cristo. E aí eu coloquei esse versículo de Efésios 4:6, que diz assim: pois há um só corpo e um só Espírito, assim como vocês foram chamados para uma só esperança. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de tudo, o qual está sobre todos e todos. Aí ele está falando do Espírito, ele está em todos nós e vive por meio de nós. Então eu queria dizer à igreja que o Espírito Santo que está aqui comigo, que está aqui na gravação, é o mesmo que está aí onde você está. Ele tem poder para todas as coisas, né? Então, nesse momento, Deus ele nos chama, nós estamos separados por um momento, mas Ele nos chama para sermos testemunhas de Cristo, para buscarmos e nos enchermos de Deus. A gente precisa, assim, beber da água da vida, a gente precisa se encher de Deus, buscar ao Senhor na sua palavra, buscar ao Senhor em oração, para que a gente seja testemunha de Cristo, principalmente nos dias que nós estamos agora. Deus ele conclama a sua igreja para ser aquilo que Ele nos chamou para ser. A gente passou muito tempo junto, mas nesse tempo agora, que Deus preparou, que Deus permitiu, não era da sua vontade, mas Ele permitiu. Ele quer que a igreja haja como igreja, que a gente ore por quem precisa de oração. A Bíblia diz que a gente tem que orar pelos nossos inimigos, a gente tem que viver a palavra. Esse é um momento que Deus tem nos chamado como sempre foi. Mas eu creio que esse é um momento que a gente precisa mostrar mais ainda o fruto do Espírito. Então Deus ele nos chama como uma igreja para a gente se levantar, para a gente meditar, para a gente buscar ao Senhor em oração, na sua palavra, para que a gente possa viver para a honra e glória do Senhor. Porque nós fomos chamados para o louvor e a glória do Senhor. Porque nós não somos merecedores, mas como a gente aprendeu na aula de hoje, tudo quem faz é o Espírito Santo. Ele vem, ele nos dá dons, ele capacita a igreja para abençoar os irmãos. Então, mesmo sendo a igreja formada por pessoas diferentes, né? Nós temos homens, mulheres, jovens, adolescentes, pessoas de nível social diferente, pessoas de instrução diferente, mas só o Espírito para unir pessoas, para seguir só um Deus, para ter só uma fé, um só Senhor, um só batismo e uma só esperança. Só quem pode fazer isso, meu irmão, você sabe, é o Espírito Santo. Porque o homem de si mesmo, ele não pode, mas o Espírito Santo, ele nos capacita. Então, que você tenha uma semana abençoada, que você possa se deixar ser guiado pelo Espírito Santo e que breve nós possamos estar aqui reunidos em nome de Jesus. Amém.